O Brasil é um país de dimensões continentais, formado por diversos povos e diferentes culturas. Reconhecer e valorizar essa diversidade é o primeiro passo para a construção de uma sociedade mais justa e harmônica. Identidades culturais, étnicas e raciais brasileiras é o tema de hoje do Viver Ciência. A cultura é patrimônio importante de um povo. Ela resulta dos conhecimentos, crenças e costumes compartilhados entre as pessoas de um lugar de geração em geração. No Brasil, constituído por diferentes povos, a cultura também se apresenta de modo plural. Inicialmente, a gente tem os povos indígenas aqui no Brasil e a gente tem os povos negros, africanos que foram escravizados, a gente tem os povos europeus que vieram para cá, que são diversos povos africanos com culturas diferentes, diversos povos europeus. Então, na verdade, isso não houve uma miscigenação, pensando culturalmente. Não existe essa miscigenação de fato. A gente tem culturas diferenciadas. Apesar do povo brasileiro ser um mosaico étnico, dois fatores determinam sua unidade: a predominância da língua portuguesa e da religião cristã. Mas as manifestações culturais existentes no país ultrapassam esses limites. Lá fora, por exemplo, pensamos fora do Brasil. Eles não vão entender o Brasil como as diversas manifestações culturais que a gente tem. Eles vão ouvir falar de samba. Mas é o samba predominante em todos os lugares? Não é. Então, quando a gente está aqui dentro do território brasileiro, a gente consegue perceber que os povos são diferentes, as culturas são diferentes, pensando culturalmente, né? A gente tem grande diferenciação entre as pessoas de lugar para lugar. O Brasil é enorme, né? Então, quando a gente vai de um extremo ao outro do Brasil, a gente vê uma diferença gigantesca. Essas diferenças podem ser observadas aqui mesmo em Goiânia. Apesar da força da música sertaneja, diversos estilos musicais são apreciados na cidade. As casas de pagode, que são super frequentadas, o cenário do rock, que é forte pra caramba, o próprio afoxé, que acontece no setor Pedro Ludovico, também, que é uma passeata, né, cantada. O afoxé, a gente tem o desfile das escolas de samba de Goiânia, que acontece no Carnaval. Então a gente vai ter inúmeras manifestações culturais no território goianiense. Isso eu estou falando do território goianiense. Se a gente expandir para o Brasil, a gente tem mais ainda. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre identidades culturais, étnicas e raciais brasileiras. Os nossos convidados são os doutores em Geografia e professores da UFG, Egmar Felício Chaveiro e Maria Geralda de Almeida. Bem-vindos ao Viver Ciência, professores. É um prazer falar com vocês e dialogar com a professora Maria Geralda sobre esse tema importante, atualizado e que provoca em nós um aumento de nossa consciência de brasilidade. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo respondendo as perguntas do público. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Meu nome é Dijane Amaral, eu gostaria de saber qual é a etnia predominante no Brasil. Muito bem, Edilene. O Brasil tem em torno de 305 etnias, conforme o último censo do IBGE. É um país que fala mais de 200 línguas. Originalmente, nós temos uma formação étnica baseada em 3 troncos. Nós temos em torno de 90 milhões de pessoas brancas, 96 milhões de pessoas negras, classificadas também como parda. Nós temos em torno de 2 milhões de asiáticos e temos em torno de 856 mil povos indígenas. Isso quer dizer que a predominância do Brasil é negra. Nós podemos, posteriormente, estender o entendimento dessa composição. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Urmezindo Neres. Eu gostaria de saber se o nome correto é afrodescendente ou posso chamar de negro ou preto. Professora Geralda. A sua pergunta ela é curiosa
e reflete também o que são algumas dúvidas que o povo geralmente tem. Desde que foi falado a respeito das cotas afirmativas e a questão de usar o termo correto ou de que falar de alguém chamá-lo de preto ou negro, isso aí era uma questão grave, né? Pode incorrer até num crime. Há um receio sobre qual o uso da expressão correta. Na realidade, você falar afrodescendente ou então falar se é negro ou preto, isso aí fica à livre vontade. Não considero como grave usar uma expressão indevidamente. Ok, mais uma pergunta? Meu nome é Luciano Ávila. Eu gostaria de saber se no Brasil as cotas raciais somam ou não. Então, professora Geralda, que avaliação que a senhora faz das cotas raciais? As cotas raciais, elas foram criadas como uma maneira de nós minimizarmos uma questão social e também econômica, considerando que o povo negro sempre foi, de certa forma, considerado como segunda categoria, minimizado, menos valorizado. Por isso, foram criadas as cotas. Particularmente, eu acredito que as cotas, elas devem pensar mais, contemplar mais por uma questão social, de desigualdade social, do que mesmo por uma questão de raça, porque o que se leva em conta é a questão de raça e também de etnia, né? A Geralda acabou, né, argumentando, fazendo uma relação entre a desigualdade social e a desigualdade étnica. Há um conjunto de trabalhos no Brasil feito recentemente que mostra, por exemplo, em torno de 70% das pessoas que estão presas nas penitenciárias são pessoas negras. Houve pesquisa que vão confirmar que em torno de 70% das empregadas domésticas são negras. Por outro caso, no sistema jurídico são poucos juízes negros. No campo de medicina são poucos juízes negros. Isso quer dizer que a Geralda tem muita razão, vale a pena pensar nisso, que a desigualdade social ela se torna também uma desigualdade étnica racial. É como se dissesse que a classe social no Brasil ela tem uma segregação étnico-racial também. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar discutindo esse assunto, porque o Viver Ciência faz agora um rápido intervalo, 2 minutinhos, e a gente volta. Ainda hoje, você vai conhecer melhor a Congada, uma dança de origem africana encenada anualmente em Goiânia. E ainda, vai saber como funciona o Laboratório de Estudos de Gênero Étnico-Raciais e Espacialidade da UFG, o LAGENTE. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre identidades culturais, étnicas e raciais brasileiras. Os nossos convidados são os professores da UFG, Egmar Felício Chaveiro e Maria Geralda de Almeida. Como a gente viu no início do programa, Goiânia abriga diversas manifestações culturais. Uma delas é a Congada, uma dança de origem africana que há mais de 4 décadas ganha as ruas da Vila João Vaz. Vamos acompanhar a reportagem. Eu sou um africano, vim para o Brasil contra a vontade, trabalhar na escravidão, de dia e de noite, sem poder ter liberdade. Congada, Congado ou Congo é uma manifestação cultural e religiosa originada no país do Congo. Durante a colonização portuguesa, milhões de africanos foram trazidos para o Brasil como escravos, e esta tradição foi mesclada à cultura local. Em Goiânia, na Vila João Vaz, a dança é encenada por moradores no último dia da festa de Nossa Senhora do Rosário. A Congada é originária, Goiânia mesmo é originária de Catalão. Quer dizer, o que acontece em Goiânia e principalmente Vila João Vaz.
O que acontece aqui é o mesmo espelho da festa de Catalão. Este ano mesmo é 46 anos de existência de festejos e dizem os moradores mais velhos, mais antigos, que existe congada na Vila João Vaz há muito mais tempo do que 46 anos. A congada representa a coroação do rei do Congo, uma homenagem do povo aos seus governantes. A dança é acompanhada de um cortejo compassado que recebe o nome de terno. Durante as festividades, há cavalgadas, levantamento de mastros e música. A congada, ela tem o seu reinado próprio, ela é um estilo de, como que se diz, de quartel. É rei, rainha, príncipe e princesa, aí vem o general, os capitães, os dançadores e as bandeirinhas que vai nos ternos. E o terno principal de congada é o Moçambique. Em média de cada grupo participa média de 40 a 50 pessoas a cada grupo. Inicialmente, a congada era vista pelos donos do poder como coisa de preto, mas alguns brancos, chamados pelos negros de homens bons, convidavam os congadeiros a dançar em suas casas para as visitas e, em troca, ofereciam refeições e doces. Esse fato fez com que, aos poucos, os congadeiros pudessem sair da clandestinidade e ganhassem as ruas. Hoje em dia, a congada é celebrada livremente, uma animada resposta contra o preconceito racial. Para nós mesmo, nós não temos diferença de cor. O branco é a mesma coisa do negro e o negro é a mesma coisa do nosso branco. Não diferencia ninguém. A igualdade para nós aqui manda ver. Bom, como a gente viu aí, existem diversas manifestações culturais ocultas, né, digamos ocultas em Goiânia. Por que esses eventos, professor, eles não chegam ao grande público? Por que eles não atingem a grande massa? A cultura contemporânea, ela tem uma capacidade enorme de afluir de um lugar para o outro pelos sistemas dos fluxos muito rápido. E ela também tem uma capacidade de impor determinados vetores. Existe uma cultura hegemônica. Mas a cultura popular, ela tem uma resistência, ela atua nos interstícios, ela atua nas frestas, mesmo invisibilizado, mesmo não sendo hegemônica, ela trabalha para conservar a memória, para instituir a comunicação de origem dos sujeitos que acompanham e portanto, ela dá sinal de vida quando necessário. O caso de Goiânia é uma cidade que tem congada, é uma cidade que tem folias, é uma cidade que tem catira, é uma cidade que tem um conjunto enorme de signos culturais que remontam ao oitocentismo de Goiás e que estão presentes. Professora Geralda. Eu gostaria de completar essa questão sobre essa cultura oculta, lembrando que, por exemplo, o caso das festas que geralmente ocorre, que o Egmar lembrou muito bem, faz parte de uma cultura popular, de um saber popular, elas têm uma origem rural. Muitas delas ainda mantêm tradicionalmente práticas culturais, com instrumentos, com danças, com comida, que foram trazidas desse meio rural para o meio urbano. O meio urbano espetaculariza isso. Nós vemos o caso, por exemplo, das folias de reis, folias do Pai Eterno, são festas impressionantes. Tanto é que tem até tem um encontro de folias aqui em Goiânia, que o maior número de participantes são de grupos de folias da própria cidade de Goiânia, não do interior. Professora Geralda, a gente viu aí que as congadas, né, elas foram trazidas para o Brasil pelos escravos africanos. Em Goiás a gente tem uma comunidade quilombola de destaque, que é a comunidade Calunga, que a senhora estudou a fundo. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância dos Calungas para o nosso estado. Os Calunga, eles são importantes como um grupo que representa uma cultura que é própria, significativa para
para a nossa cultura, né, de Goiás, mas que mantém também suas características próprias. É muito importante lembrar que os Calunga, eles não vivem isolados, eles têm um contato muito grande com outras culturas e bem diverso, onde lá no norte de Goiás, no sítio histórico e patrimônio cultural. Os estudos que nós temos feito sobre as festas dos Calunga, é importante mostrar como que eles são festeiros, como maneira de encontrar com o outro, de fazer com que o próprio Calunga se desloque para determinados locais. As festas para eles representam sociabilidade, celebração e uma maneira de manter também a comunidade unida. Bom, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco você vai conhecer as pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidade da UFG. A gente volta em instantes. O artigo científico, principalmente nas áreas de ciências naturais, é a maneira mais comum com que o pesquisador apresenta os resultados do seu trabalho de pesquisa. Existem vários tipos de artigos científicos, vários formatos diferentes nas diferentes revistas científicas ou nos diferentes periódicos científicos, mas de uma maneira geral ele está estruturado numa introdução, numa apresentação do problema, na metodologia utilizada, nos resultados que foram obtidos e na discussão desses resultados com o resto da literatura ou das referências bibliográficas que ele consultou. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é identidades culturais, étnicas e raciais brasileiras. Essas questões são pesquisadas com muita propriedade pelo Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades da UFG, o LAGENTE. Vamos conhecer um pouco melhor esse espaço. Eu me chamo Anderson Vinícius Carvalho Corado. Eu sou graduando em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA, aqui na UFG. E eu sou estudante pesquisador de iniciação científica aqui pelo LAGENTE. O LAGENTE é um laboratório de estudos de gênero, étnico, racial e espacialidades. Ele se situa aqui no IESA e ele pesquisa essas temáticas que diz respeito a gênero, a raça, a etnia e também abordando os campos da geografia. Então nós realizamos diversos estudos aqui no laboratório, um deles, o qual eu faço parte, é sobre as congadas, sobre a representação cartográfica das festas de Congadas e Nossa Senhora do Rosário aqui em Goiânia. Um outro estudo também que o laboratório realiza é sobre a África, que é uma demanda que tem da Lei 10.639 e recentemente foi aprovado um projeto de iniciação ProLicem e é sobre a representação do continente africano nos livros didáticos. Fazem parte desse laboratório estudantes da graduação em Geografia, estudantes da área de música, da história, também estudantes do mestrado e do doutorado, em Geografia e de outras áreas também. Então a importância do LAGENTE como laboratório que pesquisa esses temas da cultura no campo geográfico é que é uma área que se abre, um laboratório que se abre para novas abordagens sobre esses debates que envolvem a cultura, que envolve a raça, que envolve também as abordagens geográficas, tanto para o meio acadêmico, até mesmo para a sociedade. Bom, professor Egmar, de acordo com o IBGE, apenas 4% dos índios de Goiás vivem em tribos. A grande maioria vive marginalizada nas cidades. Por que esses índios não estão em suas terras? Isso, falávamos agora mesmo das tensões entre a cultura popular com as culturas hegemônicas. Os povos indígenas
estão nessa situação de tensionamento. Aliás, as culturas sempre estão se transformando, intercambiando, fazendo trocas, conexões e tensionando. Os povos indígenas do Brasil e do Cerrado estão migrando. Em 1970 acreditava-se que ia haver uma extinção lenta. Não, a população indígena cresceu, mas estão migrando. Qual que é a causa da migração? A redução das terras indígenas, o confinamento e a fragmentação dessas terras, a força que a cultura urbana ganha e pressiona os territórios indígenas. Gostaria de dizer que eu e a professora Maria Geralda, nós somos do Laboter e nós temos um respeito muito grande pela pesquisa do Lagente. Queremos parabenizá-lo. Bacana. Professora Geralda, o que precisa ser feito para que as minorias e a diversidade sejam valorizadas no Brasil? É uma questão de política pública? Também. Eu diria que as políticas públicas contribuem, mas nós temos que pensar primeiro no como que a sociedade mesmo valoriza essas minorias. Nós temos que ter também, no caso da universidade, o Lagente já faz isso, como também o Laboter, é fazer com que os jovens se interessem para essas minorias, estudar e conhecer melhor essa população brasileira, tanto os indígenas quanto os quilombola, que nós dedicamos várias pesquisas nesse sentido, para fazer com que os jovens se interessem e despertem também para os estudos dessa natureza. As políticas públicas, elas vêm como consequência, elas ajudam, mas elas não resolvem. Se a população não estiver comprometida, solidária e também envolvida com essa questão. Professor Egmar, a gente está falando de cultura, de manifestações culturais. O ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, disse num evento público que no Brasil a corrupção é uma questão cultural. Como você avalia essa afirmação? Você acha que a corrupção faz parte da cultura brasileira? Não, eu diria para você que a corrupção, como o espoliamento de recursos naturais, da mão de obra indígena, e negra e camponesa, o imperativo do Estado, a aliança do Estado com grandes órgãos hegemônicos do mundo, isso faz parte da história da sociedade brasileira, em que a corrupção é uma filha maldita. É uma expressão, é um documento genético da história da sociedade brasileira. Não é uma questão cultural. Diz respeito às estruturas profundas de construção dessa sociedade. Bom, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação do professor Egmar Felício Chaveiro no nosso programa. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Eu penso que esses temas, eles precisam de ganhar a verve popular, os movimentos sociais, os laboratórios da universidade, os vários institutos e a TV têm a responsabilidade de fermentar uma consciência sobre o Brasil. E é preciso importar na riqueza do povo brasileiro em sua diversidade. Obrigado também, professora Maria Geralda de Almeida, pela participação. Eu que agradeço, parabenizo Viver Ciência pelo espaço e por trazer esse tema à baila. É importante, como o colega Egmar já mencionou, nós temos que discutir e envolver mais para que haja uma participação melhor dos movimentos sociais. Obrigada. A gente vai discutir sempre esses assuntos, pode ter certeza. Bom, e obrigado também a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e do Facebook. Até a próxima!